por exemplo. Teve gente que já conversa, tem gente que tem ação das UPAs e ações sociais mesmo, de moradia, que já foram lá conversar e não sai. Teve gente que já teve ação da prefeitura que já foi extremamente violenta, de pegar e ir lá e derrubar tudo, prender todo mundo, mandar todo mundo compulsoriamente para um abrigo, a galera volta. E essa população de rua, de gente nova, é isso, cara, é reflexo disso mesmo, desse coronavírus, assim. Teve gente que perdeu tudo, cara, perdeu trampo, perdeu casa, perdeu família, sacou? Teve gente que perdeu a família inteira, bicho, sacou? Então, é algo... Eu pergunto, será que a gente tem alguma criatividade, alguma capacidade de, como uma rede de pessoas preocupadas com o bairro e tal? Claro que a gente não vai resolver isso hoje numa reunião, mas ir pensando, porque eu fiquei indignado esse domingo. Olha, é um passeio que eu faço normalmente no domingo. Embaixo do MASP está há mais de uma semana um montão de barracas armadas, mais de 20 barracas armadas, com aqueles caras vestindo camisa verde e amarela e batendo bandeira e mandando o Dória para aquele lugar e tal, com cobertura da Guarda Civil Metropolitana. Esses caras ficam lá. No domingo, havia um batalhão de mais de 50 fiscais da prefeitura, daqueles que ficam tirando os ambulantes, catando as mercadorias, expulsando. Um deles eu conversei, é gente que durante a semana atua lá na 25 de março, convocada no domingo para expulsar os ambulantes da Paulista. Então, é um recurso público que, em vez de estar aplicado de uma determinada maneira, está voltada para uma maneira, digamos assim, menos interessante, considerando objetivos sociais. Isso falando da prefeitura, que é mais próxima da gente. Ali do lado desses fiscais tinha a polícia comunitária, tem um batalhão ali que a Paulista é muito bem policiada, assim, com aquela base comunitária na frente do Trianon. Enfim, são recursos públicos que estão sendo usados na região de uma maneira que responde a uma lógica, digamos assim, muito metropolitana e pouca inspiração local. Eles não olham os mesmos problemas, as mesmas coisas, do que a gente que está passando aqui na rua percebe, né? Existe um gap entre essas coisas. Então, quem sabe a gente, com a criatividade aí dos publicitários e articuladores e militantes sociais, a gente consegue pensar alguma coisa para devagar ir mudando essa situação, porque ela não está com nenhuma cara de passar logo. Alguém botou lá no grupo da rede hoje, acho que foi o Guinho, alguém botou 125 milhões de pessoas vão passar necessidades de insegurança alimentar, se eu entendi bem naquela reportagem. Esse problema veio para ficar. A gente deveria pensar um pouco também a médio e longo prazo aqui no Bexiga, como é que a gente leva esse nosso bairro com uma situaçãozinha melhorzinha. Não é mesmo? Sim, sim. É algo a se pensar, assim. Existem as ações, né? O pessoal tá... Eu acho que tem muita gente fazendo várias ações aqui. A gente estava até conversando, eu e a Nádia, assim... Vocês veem a pessoal lá de Heliópolis, por exemplo, junto com o Dexter, que veio trazer as cestas básicas, né? Para Vai-Vai e tal. Mas você tem vários grupos aqui. Acho que tem que ter uma união e uma certa unificação, assim, principalmente no sentido de bater a lista, né? Todo mundo que está ajudando, ter uma lista para que as pessoas não peguem duas vezes uma cesta básica, por exemplo, 3 vezes, como às vezes, muitas vezes acontece, assim. Então, o cara está distribuindo a cesta básica num ponto, o cara vai lá, pega, aí tem um outro distribuindo outro ponto, o cara vai lá, pega, e é todo mundo aqui do bairro, entendeu? Mas, enfim, vamos seguir com a pauta, então? Deixa eu só falar sobre isso que você acabou de falar. Eu estava falando com o menino da bateria.
da 13 exatamente sobre isso, que a gente tem que fazer uma lista complementar, não uma lista, cada um tem uma, e tem gente que recebe 3 cestas básicas e alguém recebe nenhuma. Eu não sei muito bem como é que a gente deveria agir, mas que isso é uma preocupação, porque você tem razão, tem gente que pode estar recebendo 3 cestas básicas, da queropita, da não sei o quê, da não sei o quê, e tem gente que pode estar não recebendo nenhuma. Eu queria que a gente colocasse na pauta para pensar que a gente tem que ser complementar e não Ô, Marco, sobrepor. uma maneira que isso possa ser feito, assim, de cara, tá, de orelhada, assim, uma maneira que talvez possa ser feita é o seguinte, definir os dias, não fazer, por exemplo, no mesmo dia. Então, por exemplo, você distribui uma série de cestas, você vai pegar o nome e o endereço dessas pessoas que pegaram essa cesta, certo? Aí, essa lista que você fez do nome e endereço, você passa para a próxima ação que vai distribuir cesta também. Essa ação bate a sua lista e já cria a lista dele das pessoas que estão pegando ali na hora. Aí, vai para a terceira ação, manda essas duas listas para a terceira ação, em dias diferentes, entendeu? Mas isso tem que ser realmente uma ação coordenada para que cada um tenha essa lista com endereço, porque às vezes vão duas pessoas diferentes, três pessoas diferentes. Acho que poderia ser uma maneira, mas é uma coisa que assim tem que estar o tempo todo se conversando, né? Porque daí você distribuiu na segunda, o outro distribuiu na quarta. O cara que distribuiu na quarta, ele tem a lista de quem pegou na segunda. E aí o outro vai distribuir na sexta, ele tem a lista de quem pegou na quarta e na segunda. É uma maneira meio analógica demais de resolver isso, mas... Tim, Marcos, por gentileza, me permita. Existe aqui na Bela Vista, por exemplo, junto com o pessoal do Círio, do FEComércio e do próprio SASF, uma lista, por exemplo, a Casa Verbo MSTC, a gente entrega a cesta básica diretamente para Vou dar um exemplo aqui. Nós temos alguns grupos da Vai Vai, certo? Tem o setor social, que é o Guinho e a Nilton. Então, a Casa Verbo entrega para Nilton. Nilton tem que me passar uma lista dessas famílias, quem são que ela entrega. Aí tem pegada solidária. No ano passado, nós estávamos entregando até para os cortiços, e havia muito encontro, realmente, Tim Marcos, de pessoas que pegavam conosco, pegava com a Romilda, pegava com a Arena, pegava cá embaixo na Bela Vista. Então, para realmente ter esse controle, tem uma listagem que é batida, inclusive, pelo próprio, para quem está nessa rede. Assim, essa sua lógica, tinha analógica, eu acho correto, que é para não ser desigual, né? Um pegar mais, outro menos, mas isso também vai do controle interno. Eu, inclusive, queria falar com o Marcos, aproveitar que eu sei que não é o tema, nós já voltamos com as atividades da Cozinha 9 de Julho, e eu vi que você está fazendo Marmitex, e nós estamos entregando por semana para 3 núcleos, tá? Marmitex, e também a gente voltou a ter a distribuição de cesta, porém com maior número de controle, mas a fome está demais. A fome está batendo, a coisa está feia, está demais. Eu acho que a gente, sim, tem que fazer uma ação conjunta. O Bexiga Solidário tem que estar mais enfatizado, a gente tem que se reunir só para discutir isso, né? Mas também, por um outro lado, está acontecendo coisas assim, o governo está atropelando. Enquanto a gente está, a sociedade civil, estamos preocupados uns com os outros, o governo está atropelando em coisas muito macro, né, em cima de nós. Sim. E que a gente tem, tá? Eu acho que você tem razão, mas a gente tem que... Ô, Carmen, eu vou te falar uma parada até assim, por mais que a gente tenha que existir esse
esse controle das famílias e tudo mais, mas eu não consigo nem julgar, sabia? Alguém que vai lá e pega 3 cestas básicas, sabe? Não dá. Deixa eu te dizer, uma pessoa que tem 5 pessoas dentro de casa. Uma cesta básica não dá. Não dá, filho. Entendeu? Não dá. O que nós temos que ter é uma ação mais conjugada. Eu vejo aí o pessoal do Paraisópolis, eles têm muito merchandising, por exemplo. Ninguém divulga a horta que a gente tem. A gente tem uma horta que a gente já alimenta 40 pessoas em pleno centro de São Paulo, né? Em pleno centro, em plena Bela Vista. A gente tem várias ações. Agora mesmo a gente vai ser o polo de vacinação da gripe. A gente tem mais que estar mais unido e buscar fazer essas ações realmente assim um dia, né? Para ter um dia geral, mas não dá para julgar, não. Tinha fome, tá demais. Eu saio de manhã para andar, eu fico assim estarrecida, né? Eu vejo o bairro cheio de lixo, eu vejo as pessoas que saem, o método dos equipamentos públicos, dos albergues, é um método muito injusto com a pandemia. Como é que a pessoa sai, entra à noite para dormir e durante o dia tem que rodar? Então, eles não têm para onde ir. Não tem então, o menor sentido, nunca teve sentido isso. Não sei nunca porque... teve sentido, ainda mais agora com a pandemia. Dá uma ocupação para essas pessoas no próprio equipamento, né? Faz lá, o tempo que eles vêm para as bocas de rango, como é conhecido, lá mesmo no albergue, eles poderiam desenvolver uma atividade para eles fazerem a comida deles. Então, é muita coisa que não dá para a gente entender. E como ser humano, a gente fica chocado, né? Eu faria uma sugestão, eu queria fazer uma sugestão de imediato, que é o seguinte... na verdade, apoiar a sugestão da dona Carmen, que diz que precisa falar com o Marco por causa do Bexiga Sem Fome, e outras pessoas. Eu vi uma moça, a Mariana, levantou a mão querendo falar. Eu acho que tem que organizar, não sei se já tem um GT Alimentação, um GT Solidariedade, que se reúna fora dessa nossa reunião. E para a próxima, traga uma proposta de trabalho para quem quiser se engajar nessa questão fundamental de agora e dos próximos tempos. Poderia ser assim, uma comissão? O Marco aqui está dizendo boa. O que você acha, dona Carmen? Sim, Mariana, eu não quis dizer... A Mariana queria falar. Quero falar. Não é deixa a Carmen falar, eu já falo. Fala, Carmen, depois mesmo. eu falo. Tem que criar uma comissão, realmente uma comissão fora dessa reunião, para a gente eficazmente, gente. Não adianta ser só de falar, não. E aí fala e depois cada um faz sua ação separado. Porque eu já tinha proposto isso. Inclusive, quando começaram a anunciar no Bexiga Solidário, eu me falei, eu topo. Eu não vi o nome do MSTC nos grupos de arrecadação. Então, não são essas coisas. E eu continuo fazendo, o MSTC continua fazendo. Continua sendo um ponto de apoio muito grande aqui no Bexiga. Posso falar só um minuto? Claro, desculpa. Não é Mariana, não, é a Nildes que está aqui, eu estou no da minha filha. Então, só para lembrar a respeito desse grupo, o ano passado foi montado uma ação com a Carmen participou, Paulo Santiago, Vai participou, o Sírio Libanês montou esse grupo. Esse ano ele já está montando um grupo, nós somos até convidados para a reunião, mas eu, por conta de algumas coisas, não consegui entrar no grupo. Mas eles montaram um grupo, chama Campanha de Arrecadação de Alimentos. Não, meu telefone estava tocando, já desliguei. Campanha de vacinação, campanha de arrecadação de alimentos, que aí eles sugeriram de colocar algumas caixas em lugares estratégicos pelo bairro, como na FEComércio, foi o Jean da FEComércio que puxou a reunião, para receber doação, para a gente colocar isso. Depois eu mando o textinho para vocês, que eu acho que seria legal a gente participar desse grupo também, porque, na verdade, a rede, ela é uma união, né,
de entidades e de pessoas. Então, seria sempre bom a gente falar a mesma linguagem. Pode, se a gente entrar nessa turma, a gente pode ter uma caixa na Solange, uma caixa no museu, uma caixa para arrecadação de alimentos em algum prédio, algum setor. Lógico que a nossa campanha, a nossa preocupação realmente é com a comunidade em geral, porque você pode ter, eu tenho uma moça que ela é síndica do prédio aqui, a gente vai distribuir umas cestas para idosos que a gente ganhou, e ela falou, ela pega leite no vai-vai, e ela falou, eu preciso, eu só não pago o condomínio, mas eu preciso comer, você entendeu? Então, a gente tem mesmo que se unir em fazer alguma coisa. O MSTC, eu falo para vocês, eu tenho 150 famílias do Viva Leite, entre idosos e crianças, e graças ao MSTC, essas pessoas tiveram comida, tiveram verdura, tiveram frutas, tiveram ovos, tiveram produto de higiene, tiveram cândida, tiveram sabonete, tiveram livros, tiveram máscaras, porque o MSTC, durante a pandemia do ano passado, todo mês ela contemplava a Escola de Samba Vai-Vai com 150 cestas de tudo. Né? Então, por quê? Porque existiu uma união, existiu, lógico, uma prestação de conta, eu vi a prestação de conta do Marco, mas eu acho que a gente tem que se unir. Vamos fazer marmita? Aonde? Vamos se juntar? Um bloco só? Vamos fazer. Tem que ter, a Carmen falou, das ações isoladas, mas a gente tem que se unir mais. O nosso bairro tem que ser mais unido. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não dá mais na pandemia. A pandemia vai ficar o ano inteiro. Então, vamos ser unidos. Tem lista? Foi falado isso. Na minha casa, 5 quilos de arroz dura um mês. Mas eu sei que tem famílias que eu dou cesta hoje, a semana que vem ela fala, a senhora não tem 1 quilo de arroz? Porque tem famílias que têm 3, 4 adultos ou mais em casa. Então, é muito... cada caso é um caso, mas se a gente se unir, a gente vai ter realmente um panorama geral do que a gente pode ajudar no nosso bairro. Porque a gente fala, tem Paraisópolis, tem o Heliópolis, tem, mas tem muito marketing também, e coisa que nós aqui, a gente não precisa fazer marketing, a gente tem que agir, a gente tem que ir para cima e fazer acontecer, não adianta ficar com marketing, uma vez passar lá, porque lá no Heliópolis, Paraisópolis, beleza, mas a gente tem que fazer o nosso também. Quando a gente fizer o nosso, também a gente vai aparecer na telinha do Plim Plim. Mas o caso nosso não é esse. No caso nosso é pôr comida na panela de quem precisa. Dar comida para quem tem fome. E, na verdade, tem muita gente com necessidade passando fome. Eu já me inscrevi essa semana, a outra, já começo a pegar as quentinhas, já tomei a minha primeira dose da vacina, já estou no MSTC, que meu público que eu entrego marmita é morador em situação de rua, que a dona Carmen sabe. Tá bom? Fechando, desculpa que foi fora da pauta, mas... Imagina. Não, eu acho que é uma boa deixa para a gente voltar aqui com a pauta, só para a gente não se perder. Então, a gente tem os seguintes tópicos aqui, né? O Portal do Bexiga vai falar sobre os resumos dos acontecimentos, depois vamos falar dos GTs, aí a Cláudia Muniz gostaria de falar do Reclarifica, é isso? E a revisão do plano diretor. Nádia, quer começar a falar a sua parte do portal? Bom, vou começar, embora a gente já discutiu muito, né, do que ia ser falado. O que aconteceu no mês? Vacinação. A gente queria também, como a gente anunciou na reunião passada, a gente está com a nossa guia de serviços gratuita, a gente está anunciando no site lá. Então, quem tiver o comércio, vender algum produto, manda lá para as nossas redes sociais, que a gente está cadastrando no nosso site gratuitamente. Acho que é a nossa forma de ajudar. Claro, é aquilo que a gente sempre fala. O portal é feito de pessoas que também precisam de renda, né? Então, muitas vezes questiona, por que vocês cobram? Porque a gente trabalha. Mas nesse momento, que está todo mundo
numa situação muito difícil, então a gente liberou a guia de serviço para anúncios gratuitos, a gente tem um trabalho para fazer isso, tal, mas está lá. Quem quiser, manda lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, que a gente está cadastrando. Então, quem conhecer, comerciantes e tal. A gente não... Uma coisa que as pessoas falam, por que eu não estou lá? A gente não tem como adivinhar, né? A gente precisa que as pessoas nos mandem para que a gente possa cadastrar, até porque são várias pessoas e tal. Chegou lá, 100% do que chegar lá, a gente vai cadastrar, né? A gente também começou aqui o papo formal falando das mortes, da situação da Covid, a gente teve várias perdas esse mês, Tobias está aí se recuperando, Paulo está se recuperando também, o Tim, né, está aí fazendo até reunião, ainda bem, hein, Tim? E outra coisa que eu ia falar, que eu ia trazer como pauta para essa reunião, é a questão das ações sociais. A gente cadastrou aqui no portal do Bexiga tudo que chegou. A gente cadastrou, a gente criou uma página, na verdade, chamada Bexiga Solidário. A gente criou o ano passado, no começo da pandemia, para unir as ações sociais. Então, a gente tem lá a Quiropita, o Bela Ação, a Arena, o Vai, o Projeto Caleb do Pastor Daniel, a gente tem a Casa Verbo, a gente tem o Bexiga Solidário do... Nádia, Nádia. Oi? Nádia, só para a gente mudou o nome porque não sabia, a gente agora está usando Bexiga Sem Fome porque não sabia que você já tinha esse Bexiga Solidário, então agora a gente está usando o nome. A partir de agora, a partir da semana passada, Bexiga Sem Fome. Então manda para a gente, Marco, para a gente poder alterar. Ok, vou mandar. Não sei se vocês mudaram a arte, se vocês mudaram, porque é aquilo que a gente sempre fala. A gente precisa que as pessoas nos mandem para que a gente tenha conhecimento, né? Mas assim que vocês mandarem, a gente altera. Por enquanto, eu estou como Bexiga Solidário também. Está lá também a Romilda, a Casa Taiguara e só. A gente recebeu para cadastrar mais duas, que é uma do Maria José e a outra é uma daquela casa, esqueci o nome, é que eles falaram comigo por WhatsApp. É uma do Claudinho, do Conselho Participativo, com a Toca da Capivara. Então, assim, a minha visão, que acabo tendo um certo contato com essas pessoas, é fazer o que vocês falaram, montar um grupo, mas não precisa de ter 3, 4 representantes de cada um. Acho que o líder de cada ação social podia estar num grupo de WhatsApp. Para quê? Para exatamente fazer isso, fazer essa validação de listas, de ações. Por quê? O ano passado, quando a gente começou com acompanhamento, estava a Quiropita, o Bela Ação, a Toca da Capivara e mais umas 2 ações aí. Tinha gente até vendendo cesta, né, que a gente teve prova disso, prova documentada, filmada. Então, assim, por isso que existe já uma validação. O Bela Ação valida a lista com a Quiropita, com a Arena, se eu não me engano. Eu sei que eles criaram já um método de validação. Então, de repente, o representante de cada ação, eu acho que eu tenho o telefone de todo mundo num grupo, um representante de cada ação vai se comunicando com os demais. Porque é muito importante isso. Tem gente, os meninos do Bela Ação falaram essa questão das famílias grandes, por exemplo, porque sábado eu estive com eles. Na verdade, passei e falei com eles. Uma família grande não dá uma cesta. Então, eles acabam dando 2. Só que tem gente, às vezes, que está na fila para receber cesta e gente pegando 2, né? Então, de repente, se vocês se organizando, aí eu acho que já tem, cada um contribui de uma forma, todo mundo tem um método aí e consegue fazer essa união. Então, se quiser, eu faço essa ponte de todas essas que estão aqui. Se tiver alguma ação que não está nessa lista que eu falei aqui para vocês, que está no nosso site, é só mandar que a gente inclui também, tá? Eu acho que do portal seria isso, porque a gente gostaria muito... Quem que estava vendendo cesta mesmo? Então, tem gente, um amigo nosso, inclusive, tem até vídeo, mas estavam vendendo cesta lá na Conde. Era uma pessoa que pegou em 3 grupos, a gente tem vídeo, tá? Nádia, desculpa te interromper, aqui na frente da minha casa, as cestas do ano passado da Casa Verbo vinha com o nome
Casa Verbo, proibido vender, e tinha gente aqui no posto vendendo cesta. Então, isso é real. Infelizmente, tá? Infelizmente. Inclusive, as famílias da Conde, elas vinham em bando. Numa casa, vinha 5, 6 pessoas se passando por famílias diferentes, né? Então, infelizmente, ainda existe essa prática, né? É real isso. E nós temos mesmo que fazer uma ação para... Às vezes, como Nádia falou, a gente beneficia uma família só e outra fica na fila aguardando. Então, acho que a gente pode sim fazer a criação desse GT, né? Incluir as pessoas não precisam participar da reunião, sei lá, Quiropita, mas é legal ela estar nesse GT para ela estar validando a lista. O Bela Ação, sei lá, mais os grupos aqui, acabei esquecendo, a Casa Taiguara também, né? A Casa Verbo já está aqui, enfim. A gente une essas pessoas, faz a validação dessa lista, e vai tentando unir essas ações para evitar, né, que uma pessoa pegue, venda, enfim. A questão das pessoas em situação de rua é muito complicado também. O ano passado, a gente teve um caso de uma moça que sempre, só para ilustrar, era amiga de praça, porque ela passeava com os cachorros dela, ela perdeu o emprego. Por perder o emprego, ela foi despejada da casa dela. Ela nunca morou na rua. É uma moça sozinha que tinha 3 cachorros. Eu só fui descobrir esse caso porque ela pediu para o veterinário que eu levo meus cachorros, ficar com os cachorros dela porque ela estava morando embaixo do viaduto da 14 bis, né? Aí, claro, todo mundo gerou uma comoção no bairro, conseguiu um lugar para ela ficar, o veterinário levou os cachorros dela para a casa dele, cuidou, porque eles estavam muito doentes também. Então, foi feita uma onda de solidariedade, só que assim, a gente conseguiu ajudar uma pessoa. Quando a gente vê na rua, na praça, cada dia um morador de rua novo, porque a gente de tanto andar, a gente conhece moradores até pelo nome, né? E é de se pensar, eu acho que o que essas pessoas precisam é de lugar para ficar, é de emprego, de uma renda. Fica aqui o grande desafio para a gente lançar, mas o número de moradores está aumentando sim. Essa moça a gente conseguiu ajudar, hoje ela está bem, ela conseguiu pegar 2 cachorros já, o lugar que ela está morando é pequeno, mas foi feita uma corrente de solidariedade. Então, são essas impressões, não aconteceu muita coisa no bairro. Eu percebi que o número de pessoas circulando diminuiu um pouco, embora a gente ainda tenha muita aglomeração em alguns pontos, como, por exemplo, na Praça do Morione aos domingos, aquilo lá está ficando lotado por causa da feira de antiguidades, não é a feira oficial. E todo mundo sem máscara, fazendo a feira lá paralela, e como a gente já falou aqui também, o poder público não tem agido muito nesse sentido, né? Porque não há máscara, aglomeração, todo mundo bebendo, inclusive, enquanto faz a feira, é um risco, inclusive, para moradores. Eu, por exemplo, não posso mais dar um rolezinho com o cachorro porque é um risco de pegar. E para fechar, do GT, gente, eu não vou me estender aqui. A pedido da Niltz, eu criei o GT do idoso, tá? Porque já tem pessoas trabalhando nessa causa específica do idoso. Então, acho que os GTs, eu só criei eles fisicamente. Eu queria deixar isso claro, que às vezes as pessoas falam comigo de GT e tal. Eu estou no GT de sustentabilidade, né? A ideia é que cada GT tenha um administrador. Esses administradores podem mudar também. Eu criei isso fisicamente porque é uma ideia que a gente já estava pensando desde o ano passado, da criação desses GTs. A Nilce já está aí fazendo um baita de um trabalho do idoso, já tem gente no grupo. Igual agora, é uma necessidade, a gente cria o GT de solidariedade. Acho que pode ser, não sei, de repente pode ser esse nome, GT Solidariedade. E vai tocando essas ações aí, tá? Então, agora, eu vou mandar lá no grupão a lista dos GTs existentes e quem são os administradores, para que cada um, se precisar de alguma coisa, fale diretamente com os administradores, porque assim fica mais específico, as pessoas cuidam dos seus GTs aí e vamos nessa. Acho que o que eu tinha para falar é isso, não sei se alguém tem alguma dúvida, se todo mundo concorda em criar o GT da solidariedade, e se tiver tudo certo, a gente... Acho que é importante, né, esse GT da solidariedade para unificar, né, essas ações e
e até para bater essa lista aí. Escuta, e se a gente mesmo ocupasse um prédio, algum lugar, e criássemos nosso próprio albergue administrado por nós mesmos para colocar os moradores de rua? Vamos meter esse louco aí, Carmen. Prédio vazio é que não falta, Tim. Topas? Topas? Que eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que pegar e organizar isso aí e administrado por nós, não pelo governo, não pela prefeitura. É nós. Porque assim, é isso. Por que os caras ficam na rua de dia? Que diretriz louca é essa da prefeitura ou do governo, do estado, que faz as pessoas irem dormir no lugar e circular durante... Não faz a porra do menor sentido, Carmen, não faz. Não existe, então a gente invade uma porra, a gente ocupa uma porra de um prédio, a gente administra isso direito e ainda mostra, fala, olha, é assim que se faz. Só aqui no meu lado eu tenho 2 prédios públicos, um do antigo Ministério da Saúde e outro do Ministério do Trabalho, todos 2 vazios. Quer dizer, todos 2 o quê? Vazios? Todos 2 vazios. É dinheiro público jogado no lixo. E aí a gente tem as coabitações, a Rua 13 de Maio, nós temos quarto com 5, 6, 7 pessoas. Chave não precisa, gente. A gente usa o pé de cabra e depois a gente manda fazer as chaves. É nóis. Vamos conversar. Pode me colocar nessa comissão aí, dona Carmen. Marcão. Vamos fazer isso, meu. Dane-se. E a gente começa a tirar os idosos, né? Até eu propus para a prefeitura o ano passado. Olha, tira os idosos da coabitação, bota nesses prédios, dê os endereços. Não se preocupe, a gente faz a gestão. Vocês não precisam gastar um centavo, né? A gente dá comida, a gente faz a limpeza, faz tudo. E não quiseram, deram resposta, nem responderam. Inclusive, vou dizer uma coisa aqui para vocês. O ano passado, quando nós entramos nesse grupo com o Sírio-Libanês, eu tive essa proposta para o Sírio. Eu disse, neste momento, a gente precisa de saúde e de habitações. É tirar os idosos dessas coabitações. E o idoso, não adianta aquela proposta que a prefeitura teve lá atrás, pegar o idoso, botar num quarto de hotel. O idoso não fica sozinho, gente. Ele tinha que ter ido com um membro da família dele. Então, eu fiz essa proposta. E se vocês não quiserem gastar dinheiro, só dá a sessão de uso, né? Deixa a gente fazer essa gestão. Não quiseram. Mas eles responderam, deixaram falando no vazio. Com quem foi essa interação, dona Carmen? Foi com o prefeito? Olha, eu fiz porque, como eu estou num grupo do Pacto por uma Cidade Justa, está o poder público, alguns empresários, e no momento eles estavam com aquela ideia, lembra da ideia do Rio de Janeiro que alugaram hotéis para colocar os idosos, para separar né, na questão da coabitação? Sim. Aí, aqui também, a gente deu a ideia, só que os empresários donos de hotéis daqui não aceitaram, porque acharam que era só morador em situação de rua, e que fosse. Né? E que fosse, se há uma boa gestão, as pessoas têm uma convivência, voltam a ter um convívio de reeducação, né? Mas era simplesmente para os próprios idosos, para a coabitação. A gente tem família muito grande, gente. Como é que vai conter a pandemia se tem famílias que moram num quarto, que nem uma cozinha tem, nem um banheiro tem, que divide um tanque com 5, 6, 7 pessoas dentro de casa? É uma ficção, né? As pessoas... É muito importante isso que a senhora está falando. Agora, mas vamos para o assunto, tem que ter muito que discutir, gente. Até eu te mandei no seu PV, Marcão, que eu precisava falar com você, né? A gente precisa, porque... Deixa eu só explicar uma coisa aqui a vocês para a gente começar a reunião normal. A Casa Verbo, ela é um suporte para os núcleos, tá? Nós temos um cadastro na porta que nós não vamos utilizar mais, mas a gente dá um suporte para os núcleos. Por exemplo, o Bloco do Fuace tem uma ação solidária. Como tem alguns que estão aí, que fazem distribuição, que estão aqui, que somos nós que damos esse suporte. Né? Nós entregamos uma quantidade, você é o responsável do núcleo, está aqui, eu vou te dar X
quantidades, a gente vai te dar esse suporte. Tudo que a Casa Verbo recebe, a gente distribui por igual por núcleo. Tanto que a gente tem 146 núcleos em toda a cidade, né, cadastrado na Casa Verbo. Tá bom? Vamos lá. Ok, foi falar do GT, do portal. Cláudia, a Cláudia tá? Sim, tô aqui. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Apesar de tudo, né? Estamos aí. Estamos aí. Bom, eu gostaria primeiro de me apresentar, né, para aquelas e aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a Cláudia Muniz. Eu não moro no Bexiga, na Bela Vista, infelizmente, porque eu gostaria de morar, mas eu gosto muito do bairro, tenho uma relação já de quase 10 anos de pesquisa e de frequentar o bairro. Conheço a Nádia, conheço o Vitor que está aqui, a Gislaine, e, enfim, agradeço a oportunidade e o espaço que vocês cederam na reunião da rede. E eu estou aqui hoje, junto com o Roberto e a Gislaine, para apresentar o Requalifica, que é um projeto que faz parte do Fundo FICA, tá? A gente vai explicar quais são os objetivos, né, e no que consiste cada um desses projetos. E também gostaria de dizer que fico muito feliz, Tim, que você se recuperou, que você está melhor. Obrigado. E também que o Tobias da Vai Vai e o Paulo Santiago também estão se recuperando, né? A gente está acompanhando. Então, isso dá uma tranquilidade e uma alegria imensa para a gente, viu? Obrigado, querida. A nossa apresentação vai ser rápida, eu até comentei com a Nádia que vai durar em torno de 15 minutos. É só para a gente apresentar mesmo o projeto, que ainda está no início, tá? E também para a gente estabelecer esse canal de diálogo com vocês, tá? Para a gente se apresentar e deixar todo mundo sabendo do que está acontecendo. Eu vou compartilhar uma apresentação, tá? Deixa eu só tentar aqui, para ver se eu consigo. Vocês só falem para mim se está aparecendo na tela. Ok. Está aparecendo? Aham. Joia. Para mim, sim. Então, tá bom. Eu vou passar até agora a palavra para o Roberto, porque ele está representando aqui também o Fundo FICA, do ponto de vista institucional. Então, eu vou passar a palavra para ele apresentar um pouco o projeto do Fundo FICA, né, o FICA, e depois a gente comenta sobre o Requalifica. Pode ser, Roberto? Pode. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui na rede hoje, na reunião de vocês. Vou pedir licença para apresentar rapidamente o Fundo FICA, né, para depois retornar a palavra à Cláudia. O FICA é um fundo imobiliário, né, de propriedade coletiva e é administrado por uma associação sem fins lucrativos. A gente está operando desde 2015. O nosso objetivo principal é pensar e elaborar alternativas à propriedade privada e ao mercado especulativo de aluguel. A gente faz isso a partir da compra de imóveis por doações e ao aluguel desses imóveis a um preço justo, a um preço de custo muito mais baixo do que o preço de mercado, né? Então, a gente trabalha hoje em dia praticamente na região central. No momento, nós temos 140 apoiadores, só um segundo, por favor. 140 apoiadores mensais que garantem para a gente um volume de dinheiro, mesmo que sejam doações pequenas, né? Mas um volume constante de doações. A gente busca tipificar um novo agente social, que é o proprietário social, que é um proprietário que não necessariamente tem uma relação com o lucro em cima daquele imóvel, com a especulação, mas sim com a viabilidade do atendimento da moradia, né? Com aquele imóvel que ele tem. Então, o FICA ele se coloca como um proprietário social. Os imóveis são comprados coletivamente e ficam em nome da associação.
nesses anos que a gente vem trabalhando, a gente tem desenvolvido uma expertise muito grande na construção de modelos de contrato e de modelos financeiros para aquisição desses imóveis. Acho que esse é um dos grandes trunfos que a gente tem nesse momento, né? A gente tem construído também relações com inquilinos que são muito diferentes das normais, né, que a gente encontra no mercado entre proprietário e inquilino, né? Então isso acho que é uma questão muito importante. A gente não se exime da nossa posição como proprietário, mas a gente entende que esse proprietário pode ser um proprietário que atua de uma forma nova, né, uma forma que compreende e garante os direitos desse inquilino, né, e busca o atendimento de pessoas que normalmente não teriam acesso a esse tipo de serviço, né, a esse tipo de imóvel, né. A gente vem, desde o ano passado, num processo de transparência das nossas contas, que estão no nosso site. Vou colocar depois ele aqui no chat para vocês poderem acessar. E a gente funciona basicamente a partir de doações de R$15, R$20. Então, a gente sempre convida todas as pessoas, quem puder, a doar uma cerveja, 2 cafezinhos, um almoço, sabe, por mês. Isso, às vezes, não afeta tanto e a gente consegue construir um caminho interessante. Hoje em dia, o FICA, ele trabalha... a gente tem 4 projetos principais em andamento, né? O primeiro projeto é o projeto dos apartamentos. Já tem na tela, a gente tem aqui uma imagem do primeiro apartamento que a gente adquiriu, que é um apartamento aqui na Praça Júlio de Mesquita, né? Então, essa família foi selecionada a partir de uma parceria da gente com o Núcleo Gaspar Garcia, né? E essa família já está morando há aproximadamente 2 anos, né, 1 ano e meio, e estão muito felizes. Foi uma conquista para todo mundo, não só para essa família que saiu de uma ocupação, numa situação muito precária, e que conseguiu ter o seu apartamento num valor justo de aluguel, né. Os nossos aluguéis, eles não são atrelados ao valor do metro quadrado, mas eles funcionam a partir de uma necessidade do programa de funcionar. Então, a gente tem esse programa de apartamentos, a gente está com o primeiro apartamento alugado e 2 apartamentos em vias de serem adquiridos. Aliás, hoje a gente adquire o segundo, os dois são na região da Liberdade, né? E a gente tem também o projeto do Requalifica, né? O projeto do Requalifica, ele consiste na aquisição e requalificação de cortiços na região central. É uma preocupação nossa de trazer para a população que hoje em dia ocupa os cortiços qualificação em relação a parâmetros de habitabilidade, a segurança jurídica, diminuir o número de intermediários, né, na relação dessas famílias com o proprietário. Então, é um projeto que está em andamento. A gente, no momento, realizou um mapeamento na região do Bom Retiro, que identificou 23 cortiços que poderiam ser adquiridos, né, pelo FICA e reformados e reocupados, né. A gente já temos um imóvel no Bom Retiro em andamento já, de uma negociação, e acabamos de terminar a reforma de um imóvel no Brás, ali na Travessa Lameirão, que é uma vila operária, né, no começo do século XX, e que já vai poder receber uma demanda. Então, o FICA, ele também teve uma atuação, estou tentando só dar um panorama, né, para vocês, mas uma atuação durante a pandemia. A gente manteve um fundo chamado Fundo Fica em Casa, que beneficiou 3.500 famílias, principalmente na região de Parelheiros e Grajaú. Mesmo o FICA tendo uma atuação concentrada no centro, né, mas a gente entende também que existe uma vulnerabilidade grande, principalmente nas regiões periféricas. Essa atuação do Fica em Casa na região da Zona Sul trouxe também uma aproximação com os produtores rurais, o que gerou um projeto novo, que é um projeto ligado à segurança da terra nessas regiões e à viabilidade de escoamento de produção de pequenos produtores na região rural. E a gente foi lançado agora, dia 22 de março, o FUA, né, que foi incubado dentro do FICA, que é o Fundo Agroecológico, que é justamente para suporte, para manutenção desses produtores na terra, que eles atuam hoje em dia, e para viabilizar a distribuição de alimentos, né? Então, o nosso foco é na região central e na aquisição desses imóveis para aluguéis justos, né? E a gente vem agora com esse programa do Requalifica nos aproximar da Bela Vista,
porque a gente sabe que a Bela Vista é um bairro onde a questão do cortiço e da coabitação e da densidade intradomiciliar, né, é uma questão considerável e bem preocupante, né? Então, essa é mais ou menos um resumo bem rápido do FICA para vocês. Obrigada, Roberto. Então, em linhas gerais, né, o FICA é um guarda-chuva maior e dentro desse guarda-chuva está o projeto Requalifica, que é direcionado para habitações coletivas, para cortiços e para adquirir imóveis, reformá-los e requalificá-los para receber moradores dentro de um modelo de aluguel mais justo e mais acessível para as famílias, né, com vínculos formais, inclusive. Então, dentro desse projeto, a gente pensou, né, e conseguiu montar um grupo de trabalho que vai atuar junto à Bela Vista. E aí, né, por que a Bela Vista? Primeiro porque essa equipe é formada por moradores e por pesquisadoras que estão envolvidas com o bairro de alguma forma, né, então a gente gosta do bairro, frequenta o bairro, pesquisa o bairro, e a gente acreditou que isso também traz uma força, né, para o projeto. Vocês sabem até mais do que a gente que as habitações coletivas, né, são elementos, são formas de moradia que atravessam a história urbana da Bela Vista. Essa presença significativa, ela acarreta uma elevada densidade demográfica, e um levantamento preliminar no portal GeoSampa, né, com dados do HabitaSampa, mostram que existem 280 imóveis ocupados como cortiços reconhecidos pela prefeitura, mas a gente sabe que esse número pode ser superior, né? Há imóveis que não estão identificados ou que não foram cadastrados dessa forma. Então, o panorama da quantidade de cortiços é extenso, né? Então, a gente acredita que isso também faz com que o projeto possa ser aplicado no bairro. Aqui a gente colocou só para fins de visualidade, né, o mapa do portal GeoSampa, que mostram onde estão essas habitações coletivas cadastradas, né, e esse levantamento preliminar indicou a presença de 280, mas a gente sabe que esse número pode ser maior. Só para concluir, então, o Requalifica na Bela Vista tem esses 4 objetivos principais. O primeiro deles, que a gente, inclusive, gostaria de reforçar, porque estamos aqui com esse objetivo hoje, é uma aproximação dessa equipe das redes comunitárias da Bela Vista e de lideranças e associações que desenvolvem projetos sociais junto aos cortiços e têm contato com esses moradores e essas moradoras. Tá? Então, nosso papel, nossa intenção aqui hoje é estabelecer esse diálogo e também nos apresentar para vocês. Depois também traçar e compreender, né, o perfil socioeconômico, as demandas e as necessidades dessas moradoras e moradores, com ênfase para o olhar e as experiências delas próprias, né? A gente gostaria de conversar com esses moradores e entender as suas demandas do seu próprio ponto de vista, né, com a sua própria voz. Além disso, identificar quais são as tipologias de habitações coletivas presentes na Bela Vista, que a gente sabe que existe uma diversidade de tipologias, os cortiços não são todos iguais do ponto de vista da ocupação, da distribuição e quantidade de cômodos, e também das relações de aluguel, né, entre intermediários, proprietários e os inquilinos, né. As condições de habitabilidade também são variadas, existem desde os cortiços, onde as condições são até que, né, regulares, até aqueles que são bem precários e vulneráveis. Então, a gente gostaria a gente não vai levantar todos eles, né, a gente não vai fazer um censo e nem conseguir alcançar todos os cortiços, nem é o nosso objetivo, mas a gente gostaria de, com uma pequena amostra que seja, de identificar essas tipologias que a gente conseguir levantar, essas condições, né? A gente não vai alcançar tudo, mas a gente gostaria de, com essa amostra, conseguir identificar essas características. E aí, dentro do projeto Requalifica, identificar imóveis na Bela Vista, estejam eles encortiçados ou não,
para realizar essas propostas de negociação, né, sejam elas de aquisição ou de reforma, para destinar essas edificações para moradia compartilhada com aluguéis justos para essas famílias, tá? Então, esses são os nossos objetivos principais. E a gente vai deixar aqui também no bate-papo, mas também quem já quiser registrar, os nossos contatos, tá? Que é o e-mail do Fundo Fica, que a gente pode também ter acesso e ver as mensagens de vocês, e o perfil nas redes sociais, né? @FundoFica. Então, quem já quiser seguir no Instagram, no Facebook, fazem parte dessa equipe, né? O Roberto Fontes, enquanto membro do FICA, a Fabiana Endo também. E aí, da Frente Bela Vista, estou eu, a Tânia Knapp, a Gislaine Félix, que está aqui com a gente também, e a Rafaela Rodrigues, tá? Todas nós somos arquitetas, somos pesquisadoras, a Tânia mora no bairro. Então, a gente se coloca à disposição de vocês para tirar dúvidas, para compartilhar contatos, e gostaríamos muito de agradecer o espaço cedido pela rede para que a gente pudesse se apresentar. Tudo bem? Eu não sei se a Gislaine quer falar alguma coisa, ou se alguma coisa ficou faltando. Não, ficou bem completo. Bom dia para todo mundo. Só para complementar, referente ao contato, como que ele será feito? Quem tiver interesse em participar, em ajudar a gente nas pesquisas, a gente tem feito entrevistas, né, eu procurado fazer com os moradores da região, também com a associação, para entender justamente e chegar a esses objetivos, né, de entender quais são as necessidades, como que a gente pode trabalhar da melhor forma, porque diferente do que tem acontecido nos últimos anos de forma geral, a gente não quer deixar só esses dados captados como algo teórico, né, a gente quer aplicar tudo que a gente absorver de vocês. Então, por isso que esse contato é muito importante. Acredito que é isso, então, só para complementar. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Tim. Obrigada, Nádia, Rede. Então, a gente vai deixar os contatos aqui no bate-papo, tá bom? Roberto, você quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer e só complementando a Gislaine, que é esse. Nosso objetivo é nos aproximar para entender quais são as nossas possibilidades de atuar na Bela Vista, né, com a nossa proposta, e buscar construir um modelo que seja viável de construção de uma alternativa com novas habitações coletivas, com aluguéis justos para quem nesse momento precisa. Muito legal o trabalho de vocês. Muito engenhoso, né? É um trabalho tricky, ele é engenhosíssimo, assim, gente, alguém tem pergunta para o pessoal? O microfone está aberto aí para quem quiser saber mais sobre o Fundo Fica. Bom, eu ia falar a Cláudia, né, pela proximidade, mas assim, esses que vocês já fizeram, tem noção de quanto seria um aluguel? Vocês já têm isso? Só para a gente ter uma ideia, né, porque a gente sabe os valores que cobram aqui para um quarto mofado. Sim. Posso responder, Cláudia? Só trazendo para vocês, assim, a gente ainda é muito pequenininho, porque a gente realmente depende de pequenas doações, e o nosso ganho mesmo é justamente conseguir criar essas engenhosidades, né, para tentar tirar leite de pedra. Então, assim, os modelos que a gente tem rodados atualmente para o Requalifica, né, são para quartos para uma família de um casal e 2 filhos, por exemplo, né, um quarto de até 12, 15 metros quadrados, por R$500, né, de R$500 a R$550. Mas é um quarto com ventilação, com todas as qualidades de habitabilidade, com um contrato assinado, né, que a gente sabe que quem vive numa situação de encurtiçado, isso é um dos maiores problemas, né, então, com uma tentativa de uma segurança legal mínima, né, assim, em relação a isso, fora outras questões que a gente poderia discutir, mas a gente tem manuais de morador, uma ideia de incentivo à autonomia desses moradores, né, e de que esses moradores possam cuidar desses imóveis também, né, e não passar tanto na mão, depender tanto de terceiros e tal. Então, a gente tem esse valor de aluguel até agora para um determinado tipo de imóvel, né. Então, cada imóvel a gente constrói um modelo novo, tenta rodar um valor mínimo de aluguel, o mínimo possível,
né? E viabilizar isso a partir de ações, entendeu? Que incrível. Que incrível. E só vou complementar a resposta também, Nádia. E assim, estipular esses valores dependem também muito do imóvel que o fundo conseguir adquirir, né, como proprietário social, da dinâmica também do bairro, né, dos estudos que a gente fizer em relação a quantos moradores estão pagando, as tipologias que a gente conseguir identificar. Então, esses valores também, eles são resultado, né, desses modelos. Então, não dá para precisar, até porque a gente está começando a fazer o trabalho na Bela Vista agora. A gente não fez esse levantamento, não entrevistou todo mundo. Então, a gente vai ter, né, vai conseguir responder isso, acho que um pouco mais lá na frente. Mas, assim que a gente tiver também uma posição, a gente vai compartilhando com vocês. Eu vou fazer um pequeno panorama, e vou tentar ser rápida aqui, né, de uma situação que eu vivi o ano passado, por exemplo. Aquele repórter de condomínio da Globo, esqueci o nome dele, até porque a Márcia Rachnikov, sei lá, ele queria fazer um projeto no bairro de reforma de cortiços, e nem os cortiços não iam gastar nada. A gente não conseguiu nenhum contato para ele, porque as pessoas elas têm medo, porque muitas vezes eles moram de forma ilegal, vamos dizer assim, né? O dono já morreu, aí a casa está arrendada, você tem um intermediário aí no meio, e essas pessoas que moram em cortiço, muitas vezes elas pagam caríssimo, porque elas não têm como comprovar uma renda para alugar um kitnet, por exemplo, que às vezes o preço de um kitnet, às vezes é o preço de um quarto, né? E uma das dificuldades que o Márcio não conseguiu ninguém, a gente tentou bastante, várias pessoas se engajaram aí para tentar conseguir que ele fizesse umas reformas dessa, e o pessoal tem muito receio, muito medo, tal, mas algumas pessoas toparam falar com a gente, sim, mas informalmente. Só complementando, Nádia, assim, a gente tem uma questão que é a seguinte, a gente pode tanto adquirir um cortiço operante, vamos dizer assim, que esteja funcionando, quanto também a gente sabe que, depois da fala de vocês no começo da reunião, dessa situação, nessa tragédia que a gente está vivendo social, né, a gente sabe que está se espalhando por São Paulo diversas formas de cortiço. Então, a gente tem notícias, por exemplo, na região do Bom Retiro, de cortiços industriais. Então, galpões industriais estão sendo transformados em cortiços, ou prédios comerciais sendo transformados em cortiços. Então, o aumento da miséria, né, que a gente está vivendo por conta de toda essa condição, ele pressiona também o mercado imobiliário nesse sentido. E em relação a isso, o Requalifica ele também tem uma postura de buscar imóveis que eles podem vir a se transformar em cortiços, entendeu? Então, a gente tem essa visão, por exemplo, lá na região do Bom Retiro, isso aconteceu, imóveis que têm potencial para se transformar em cortiços, estão, de uma certa forma, abandonados e têm problemas graves, né, como, por exemplo, de IPTU ou de propriedade familiar e tal. Então, a gente se envolve nessa condição, nessa situação, e tenta transformar esses imóveis, pelo menos, numa situação de habitação, né, de uma habitação coletiva que tenha suas qualidades, né. Então, e não só nos imóveis que já são cortiços, como também imóveis que têm potencial para se transformar em cortiços, né? Então, acho que isso é uma outra categoria importante da nossa atuação. Alguém mais? Tem pergunta para o pessoal? Bom, gente, acho que a rede vai procurar ajudar vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado aí por se envolver com o bairro aí, todo mundo. O trabalho de vocês é incrível. E a gente vai mantendo contato, então. Vocês estão todos aqui no grupo da rede, né? Sim, a gente está eu e a Gislaine estamos no grupo da Rede Bela, da rede social, do WhatsApp também, temos contato com a Nádia, então estamos trocando, tá? E acho que eu também estou no GT Território, que a Nádia me colocou, né, Nádia, no WhatsApp. Então eu também vou acompanhando por lá. Ok. Obrigado aí por essa apresentação. Bom, vamos seguir aqui então. Revisão do plano diretor. Prefeitura de São Paulo cria comitê para revisão do plano diretor com grupos constituídos por profissionais
do mercado imobiliário. Essa é a pauta. Quem quer falar sobre? Posso? Claro. Foi só. O Marco ia falar, mas ele caiu. Ele deve entrar. Tá tendo um problema de conexão o tempo todo aqui também. Toda hora alguém sai. Mas eu posso dar esse pontapé inicial. E aí, só o mercado imobiliário participa do plano diretor, então? É isso que temos. E acho que a gente tem que fazer uma pressão, né, em cima desse povo, não? Marco strikes back. Caiu. Desculpa, na hora que eu fui falar, caiu. O que está acontecendo é o seguinte: toda a discussão que é feita do plano diretor e das leis de zoneamento, elas sempre foram feitas ao vivo, né, presencial, com consultas públicas. E esse ano não está dando para fazer isso por conta do Covid. E eles estão querendo fazer isso de forma, o prefeito está querendo fazer isso de forma, o prefeito e o pessoal da Câmara Municipal estão querendo fazer isso de forma virtual, que não tem a mesma força que tem a questão de a gente fazer de forma presencial e tolhe o debate. Isso tolhe o debate. A gente, ontem, o PT e o PSOL mandaram uma carta pro prefeito pedindo que ele reveja essa posição dele e que adie essa discussão para quando a gente conseguir fazer isso de forma presencial. E a gente precisa lembrar que toda a questão do plano diretor e lei de zoneamento, elas são as regras maiores dos bairros. Por exemplo, no plano diretor pode constar o Parque do Bexiga. Pode constar a não construção de edifícios ao lado de casas tombadas, como aconteceu com o Casarão Belvedere, por exemplo. Construíram um prédio ao lado do Casarão Belvedere que é tombado. Assim, então, algumas coisas a gente pode brecar via plano diretor e leis de zoneamento. É muito importante, talvez a coisa mais importante que aconteça esse ano é que a gente consiga fazer essa discussão, mas de forma presencial. Que a gente consiga colocar gente para fazer pressão para que eles não abram o bairro, porque a gente sabe que agora, atualmente, o Bexiga é um dos principais pontos de objetivo da especulação imobiliária. E assim, nós estamos cheios de equipamentos públicos aqui, vai chegar um metrô aqui, então eles estão de olho onde pode comprar terrenos baratos, destruir esses vários cortiços que tem aqui e construir prédios. A gente tem, eu sempre cito o exemplo da Rua Paim. A Rua Paim era cheia de casas, cheia de não sei o quê, e hoje só tem prédio, e nem eles conseguem mais morar lá. É só você ver quanta gente tem alugando e vendendo apartamento lá na Rua Paim. E está acontecendo a mesma coisa na Penaforte Mendes e eles querem fazer a mesma coisa no Bexiga inteiro, que é verticalizar o Bexiga, e o Bexiga a gente não tem capacidade, com essas ruas pequenas que a gente tem, de ter uma população, um Bexiga super populoso, cheio de carros, a gente não vai conseguir. Lembrando que o Bruno Covas foi ele que vetou o Parque do Bexiga. Os vereadores aprovaram o Parque do Bexiga. Ele não vetou pessoalmente, porque ele estava de auxílio de licença médica. Mas a pedido dele foi vetado o Parque do Bexiga. Então, uma das nossas maiores lutas aqui do bairro é a questão do Parque do Bexiga, e o Parque do Bexiga foi vetado pelo Bruno Covas, que tem toda uma pressão e um apoio do mercado especulativo imobiliário. Então,
essa é de suma importância para nós, que a gente participe porque pode ser que a gente não queira que seja de forma virtual, mas talvez a gente não tenha força para impedir isso, e talvez a gente tenha que participar virtualmente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que começar a se mobilizar aqui no bairro para participar dessas discussões. E o Bexiga Sem Medo tem um GT só para discutir isso. O Roberto está aqui, e tem a Inês, tem um monte de gente qualificada lá só para discutir isso, super de olho nisso. É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Não sei se alguém quer complementar. Obrigado. Uma coisa que eu achei importante também na matéria feita pelo Fórum Verde foi que eles falam que existe a possibilidade de uma revisão do tombamento. Então, eu acho que é um outro ponto de atenção que a gente tem que ter também. Sim, são 1.089 casas tombadas aqui no Bexiga, e que não pode se mexer, e antigamente o entorno também era garantido, e isso a gente está vendo que o Compresp está revendo esse posicionamento, né? Porque antes o entorno era tombado também. Se tinha uma casa tombada, do lado não poderia construir nada. E o Compresp está mudando esse posicionamento que eles mesmos tinham dado antigamente, né? Oi, eu estava falando com o som desligado aqui. Não, só para complementar isso que o Marco falou, essas áreas de tombamento, né, do Bexiga, estão, para além dessa área em volta das casas, tem 3 áreas definidas, a área da Grota, a área do Bexiga e a Vila Itororó, que são definidas nessa lei de 2002, e elas, a gente tem algumas pesquisas que mostram que desde 2002, nenhum empreendimento foi aprovado, por exemplo, na área da Grota. Então, nunca tinha, o Compresp e o DPH nunca tinham aprovado um empreendimento na área da Grota, por exemplo, e agora começaram a aprovar um monte. Então, isso é tanto de uma mudança de interpretação interna, quanto da pressão do plano diretor de 2014 também, que no zoneamento, que foi aprovado depois do plano diretor, teve um problema que o zoneamento se sobrepôs ao tombamento. Então, uma parte dessa área da Grota tombada, ela está sobreposta com uma área de estruturação urbana que pressupõe adensamento. Então, que por causa das novas linhas de metrô, etc. Mas já tinha a linha de metrô também da linha verde, isso não acontecia antes. Então, isso já era um problema vindo do plano diretor anterior, e agora a revisão que eles querem fazer é de liberar ainda mais. Então, o Secov, o mercado imobiliário, está com muita pressão em cima das áreas que o plano diretor estava preservando, que são as áreas chamadas de miolo de bairro, que não são essas áreas em volta dos eixos de infraestrutura, não são as áreas de metrô, de corredor de ônibus. Então, por exemplo, toda a área do Bexiga que está menos perto dessas linhas de metrô, ela ficaria também sujeita a essa pressão. E o Secov está muito articulado para fazer para pressionar mais, para liberar, porque essas áreas de miolo de bairro, elas estavam com um adensamento muito restrito, o que chama de coeficiente de aproveitamento, que é quanto você pode verticalizar. Isso estava bem restrito no plano diretor aprovado em 2014, fora essas áreas aí de eixos de infraestrutura. Então, só para comentar isso, que eu estou totalmente direcionado para isso, e a correlação de forças política aí está muito voltada para beneficiar o mercado imobiliário. Então, como o Marco falou, a pressão tem que ser por esse processo de revisão não acontecer agora, mas se ele acabar acontecendo agora, a gente precisa estar bem articulado para participar de modo virtual. Eu estou falando só para entrar nessa... Aproveitando que você está falando, Vitor, sobre aquela coisa do Saracura, que nós fomos lá, colocamos fizemos aquele abaixo-assinado, fomos entregar. Tem alguma informação de como é que evoluiu isso e como é que estão evoluindo as obras já nesses lugares onde eles estão entrando? Então, Roberto, a Fabi acho que até ia fazer um informe mais geral, mas eu posso adiantar
que ali aquele dia a gente protocolou 2 recursos, né, contra empreendimentos, um na Almirante Marques Leão e um na Rua Rocha. Os 2 correspondem muito próximo com 2 áreas de nascente. Aí tem alguns problemas, né? A gente protocolou esses recursos no Compresp, porque eles estão esses terrenos estão na área envoltória, que é, como eu comentei, um lugar onde nunca foi aprovado empreendimento, desde que a lei foi aprovada. Esses recursos, eles tiveram resposta das construtoras, respostas muito violentas, assim, bem jogo sujo, assim, feita por advogados, por exemplo, colocando o nome de quem tinha assinado antes, e falando, porque um dos recursos só o Rafael, que é advogado, assinou, aí colocou lá, evidenciando, assim, o nome, o endereço da pessoa, fazendo um jogo sujo, assim, falando que o coletivo não tinha CNPJ, então tinha que ser invalidado, falando que as assinaturas que a gente tinha das entidades não podiam ser comprovadas, porque tinha que ser assinatura física. Começaram a fazer uma série de coisas para tentar anular, mas isso não foi levado em consideração, o Compresp considerou nosso recurso, e os argumentos também são muito baixos, assim. São coisas que estão no processo público. E a gente fez uma réplica contra essas contra-razões. Né? A gente fez um documento de réplica que mandou no grupo do Saracura, inclusive, e a gente fez uma coleta de assinaturas mais ampla, até para mostrar, olha, o coletivo não tem um CNPJ, mas tem um corpo de pessoas apoiando. Isso dispersa essa possibilidade de eles ficarem fazendo uma perseguição a uma pessoa. Aí a gente enviou essa réplica naquele grupo, e acho que no grupo da rede, acho que também. Ali tem... Quantos nomes acabaram tendo, Vitor? Você lembra? No final, foram vários com CPF e tudo mais. Não lembro, mas foi... Acho que tinha mais de 50 nomes aí, mas não lembro exatamente. Boa. E foi ótimo, acho que é um caminho importante, assim, porque a gente mostra sempre que tem uma espécie de abaixo-assinado junto com a resposta aos argumentos. Então, isso foi uma coisa importante que aconteceu, acho que foi semana passada ou retrasada, né, de responder esses argumentos, porque tem uma mudança interna agora no DPH. Na época dos recursos, a gente até fez uma reunião com a diretora do DPH da época para mostrar, explicar nossos argumentos de novo, as razões, e entender um pouco como está internamente lá, porque a gente viu que tem técnicos agora lá que vieram de outra secretaria, já tem uma coisa muito diferente de como era antes. O DPH antes tinha técnicos da época do tombamento, gente que agora se aposentou, por exemplo. Então, algumas interpretações que dependiam desse entendimento coletivo lá estão mudando, não só por pressão política, mas também por mudança de técnicos. Então, a gente fez uma reunião com a diretora do DPH na época que protocolou o recurso, e agora a diretoria mudou de novo. Entrou uma pessoa que acho que era do Teatro Municipal, que não é arquiteta, mas que conversei com gente de lá e entendi que ela pode até ser uma boa mudança, porque é uma pessoa que se demonstrou sensível a esses problemas e que não está com a pressão que essa outra diretora estava, por exemplo, né, que essa outra diretora tinha passado por pressão do mercado, dessas construtoras especificamente, aqui da Almirante, da Rocha. Ela teve várias reuniões com as construtoras, então tinha uma pressão direta em cima dela há algum tempo. O fato de ter trocado agora pode ser uma coisa boa, a gente vai ver se consegue uma reunião com ela também, para mostrar as razões que estão nesses recursos e os problemas que estão em jogo ali. E só para comentar a última coisa, esses 2 empreendimentos estão ali praticamente em 2 áreas de nascente do braço do Saracura Grande, que vem pela Almirante Marques Leão e junto com a 9 de Julho, bem nas 2 áreas de nascente, e a gente teve acesso a um documento preliminar do IGC, que é um órgão muito técnico, diferente da Secretaria Municipal do Verde, que indica que, de fato, a partir dos mapas antigos, são 2 áreas de nascente, mas eles precisariam fazer uma vistoria para confirmar essas 2 áreas de nascente, e isso seria um documento fundamental para essa disputa,
e fundamental para a Secretaria do Verde confirmar que, de fato, tem 2 nascentes, porque a Secretaria é muito política, é um órgão totalmente político e hoje ainda está muito aparelhado, ela não reconhece essas nascentes. Então, a gente está aguardando, é uma coisa que, por causa da pandemia, está um pouco prejudicada, porque essa vistoria em loco que eles precisam fazer não está acontecendo, não acontece. O assessor da Marinello, o Carlos, fez um pedido, eles fizeram um pedido a partir do mandato dela, e acho que teve até uma resposta, né, Fabi, dizendo que agora isso está prejudicado por conta da pandemia. Acho que essa é a atualização de modo mais geral. E a gente está tentando, esse entendimento com o DPH também, tentar uma reunião lá, entender como a gente pode fortalecer, por exemplo, essa compreensão do que é chamado de área envoltória. Então, essa área da gruta está na lei como área envoltória, mas a gente sabe, pelo histórico, que antes dela ser aprovada em 2002 como área envoltória, tinha uma ideia de área especial de preservação, que é uma ideia de você preservar todo um conjunto da paisagem, e não só em imóveis individualizados. E a gente, nessas conversas com o DPH, tem um pouco como tentar retomar esse entendimento, já que está mudando os técnicos e tudo, mas como não ficar refém, porque a área envoltória não define nenhum limite de altura, etc. Então, isso, dependendo de como se resolve isso, também pensando aí no plano diretor, isso pode direcionar, por exemplo, a considerar essas áreas, as ZPECs, lá, que são essas zonas de proteção ambiental, cultural, que atualmente as ZPECs, geralmente, elas estão também em imóveis individuais, mas se você considera uma área inteira, como a área da grota, como ZPEC, isso fortalece muito esse entendimento de conjunto, e o mais importante para dialogar com os moradores e proprietários é que ZPEC pode dar contrapartidas. Então, você tem um imóvel e não pode vender para uma construtora, mas você pode vender potencial construtivo, então, para essa construtora construir em outro lugar, sei lá. Então, aí talvez a Cláudia possa explicar melhor também, mas tem esses instrumentos que são importantes. É ZPEC, posso mandar, ZEPEC. E tem uma ZPEC de ambiente urbano, tem alguns instrumentos diferentes no plano diretor de 2014, mas que ainda não estão completamente utilizados, ainda não foram muito explorados. O próprio Nabil indicou isso quando a gente fez uma reunião mais ampla, e então é isso. Isso é um instrumento que pode facilitar, por exemplo, ajudar a manutenção de calçada, construção de infraestrutura para os imóveis. É uma coisa que o pessoal do DPH, inclusive, se disponibilizou, falou, se essa conversa avançar, a gente pode fazer uma reunião com o pessoal do bairro para explicar essas vantagens, por exemplo. Então, eu acho que se a gente consegue avançar nesse sentido, é um outro instrumento, mas isso vai correr paralelo com o plano diretor, com certeza. Uma coisa é uma luta importante aí. Desculpa. Acho que é isso. O Marco estava perguntando aqui, mas... Põe as informações sobre as ZPECs, eu não as tenho. Eu queria saber mais. Obrigado. E uma pergunta para o grupo, eu até pus nas mensagens lá no chat. Alguém sabe do Massafume? Lembra do Massafume, que estava vindo para cá, para o bairro, ia instalar um escritório ali na 13 de maio 70, e ele estava bem empenhado nas discussões aqui do bairro, principalmente as questões das grotas. Ele tinha até um pensamento em transformar em APAS, Unidade de Proteção Ambiental, os rios aqui do Bexiga, descanalizar os rios, uma coisa bem avançada. Nunca mais vi o Massafume em lugar nenhum. Era bom a gente resgatar o Massafume. O Guto do Saracura organizou uma conversa muito legal com umas arquitetas que trabalham, inclusive, para a prefeitura, para os planos de drenagem, de macrodrenagem. Elas apresentaram um projeto para 9 de julho de
reafloramento de trechos do Saracura e projetos de tratamentos paisagísticos e de infraestrutura de drenagem para as nascentes, por exemplo. Foi muito legal, uma conversa que não sei se ficou, acho que está gravada, e o Massafumi estava assistindo, o Renato Anelli, que é professor de São Carlos e está trabalhando com essa questão das águas também, de macrodrenagem também estava, tinha também um engenheiro da Sabesp, foi uma coisa interessante, assim, que avançou, foi mostrando alguns caminhos, assim, mais técnicos, né, da discussão, e o Massafumi comentou, falou, estava com o assunto na ponta da língua também, então, às vezes a gente tem falado com ele nesses encontros. Quem mais? Ok. Mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta ou um comentário? Bom, creio que não, certo? Sim, uma pergunta. Vai sair uma ata? Ata? Sobre essa reunião, não? Fica gravado, né? Acho que a gente não tem muito costume de fazer uma ata da reunião da rede, não. Marco, uma época a gente fazia, mas o pessoal achou que, inclusive eu fazia muita ata, mas aí o pessoal achou que não era mais para a gente fazer porque a rede é livre. A gente parou de fazer esse sistema da rede de ser... Então eu vou colocar tipo um lembrete, uma recomendação que a gente tem que se mobilizar para a lei de zoneamento, plano diretor, porque acho que isso é tão importante que vai determinar o futuro do bairro, né? A discussão que bairro que nós queremos? A gente quer um bairro que não tenha mais ninguém, que seja todo verticalizado, ou a gente quer manter essa estrutura de bairro como é? Essa é a discussão que está por trás disso. Se a gente quer acabar com as nascentes e não ver nunca mais os rios serem descanalizados, você viu que até o Rio Pinheiros, por conta da limpeza dos córregos que estão tendo no Rio Pinheiros, está tendo peixe. Está começando quer dizer, a gente pode ter esperança de um dia ter rio limpo aqui no Bexiga e descanalizado, né? Essa a discussão que está por trás disso. Que bairro que nós queremos? Se é um bairro cheio de carro, um bairro cheio de gente, se é um bairro com parque, um bairro cheio de prédios, é isso? Eu acho que você falou uma coisa também, Marco, que eu achei interessante, o seguinte, lá na Paim, que era uma área de casas, por exemplo, né, que era uma área de casas e que se verticalizou, né, e agora as pessoas também não estão conseguindo morar lá mais, né, então parece que você tem essa completa, parece não, né, você tem uma falta de planejamento no sentido de vivência mesmo, né, de convivência com as outras pessoas, né, então é assim que se degrada um bairro também, né, você constrói um monte de prédio, né, as pessoas tendem a dizer que isso é o progresso, né, e tudo mais. Teve um cara lá do próprio Compresp, né, disse que tem que qualificar a densidade demográfica, era isso? Da área, né, você taca prédio, você põe um monte de gente para viver junto, e daqui a pouquinho essa área está degradada exatamente por conta dessa ação, né? Exatamente, o mercado imobiliário ganhou altos lucros, né, e sugou tudo e foi embora. E não está nem aí porque virou a rua, né? Sim. Não está nem aí. Cara, eu trabalhei muito com o mercado imobiliário do lado de propaganda da coisa, né? Eu trabalhava numa agência que era 100% imobiliário, inclusive esse era o slogan da agência, né? Eugênio 100% imobiliário. Cara, é a raça de gente mais chula, assim, além de serem um bando de escrotos, assim, é um pessoal escroto que se acha pra caramba. Você vê aquele documento que o Vitor citou, né, o cara, eles te atropelam, assim, eles citam você, eles publicam seu endereço, intimida, né,
E eles acham que eles estão completamente certos, assim, não, nem, sabe? Lidar com esse povo era muito difícil. Eu já vi fotógrafo dar porrada em cliente, sabe? Assim, empurrar o cara da câmera, porque o cara pegou a câmera e ele, cara, mesmo queria fotografar o trabalho. Então, é esse tipo de gente. E eu acho que tudo que a gente puder fazer para barrar esses caras, a gente tem que fazer. Boa. E racista, cara, assim, eu já vi coisa assim, simples assim, mandar campanha, volta assim, ó, tira o negro. Sim, simples assim, sacou? Uma mulher vestida de uma mulher vestida de vermelho. Não, tira o vestido vermelho, que vestido vermelho é coisa de puta. Sem dó, documentado, entendeu? E os caras não estão nem aí. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer mesmo para barrar esses caras é importante. Tim, só complementando também outra coisa desse assunto, é isso, acho que a gente precisa saber das formas a agenda, né, dessa agenda que está se estabelecendo de possíveis intervenções, audiências públicas virtuais, e etc., conversar com as entidades mais ativas, né, nesse caso, a Cláudia é conselheira do CAU, né, e a gente pode ir falando com o pessoal do Instituto de Arquitetos, que eles acabam articulando muito, né, esse lado em que a gente está, que é do bairro, e que não é o lado do mercado que enxerga como planilha, né, o solo urbano, que só que não quer saber o que está acontecendo com as pessoas e tudo. Então, eu acho que é bom a gente ficar atualizado com isso para poder, eventualmente, em audiência, alguma coisa, participar como rede Bela Vista, e não exatamente... Porque se eventualmente a gente fala em alguns momentos como rede do bairro, eu acho que tem uma coisa muito importante a se pensar, assim, que para além de barrar, eu acho que coisas que podem ser mediações importantes com a população que mora ou com proprietários. Isso que eu falei, instrumentos, por exemplo, essa ZPEC, que pode barrar o mercado imobiliário, mas dando instrumentos positivos para quem mora ou para quem tem imóveis. E outro instrumento fundamental que já tem parte ali na parte mais baixa aqui da Cardeal Leme, da Almirante, que é a zona especial de interesse social, que são instrumentos da lei para garantir que essas áreas devem atender ao interesse social, à habitação social, e não ficar completamente livres para especulação. E eu acho que tem que ampliar as áreas de interesse social e fazer essa mediação com interesse cultural e ambiental. Isso é super difícil, mas eu acho que, para além dessas entidades mais especializadas, a gente precisa fazer uma pressão como bairro e tentar organizar isso. Só para falar de novo, que acho que esses instrumentos a gente tem que lembrar, tentar trazer eles e, não sei, eventualmente fazer um evento para explicar isso de uma forma para mais gente do bairro, que zona de interesse social e zona de interesse cultural e ambiental são duas coisas que têm contrapartidas positivas para os moradores do bairro, que não porque isso é para competir com a visão de que empreendimento imobiliário traz progresso, traz benefício para morador. Esses instrumentos, via política pública, eles trazem benefícios reais, possibilidades reais que são alternativas, né, para além de barrar o mercado imobiliário, eles são alternativas de transformação responsável para o bairro. Eu acho que isso a gente precisa conseguir colocar na conversa e ampliar, né, para a conversa do bairro. Eu fiz uma matéria, que até coloquei o link aí, falando sobre vários teatros que existem aqui no nosso bairro e ampliando para o centro também, que foram fechados, e isso traz uma consequência para o bairro de perda da questão cultural, mas também
perde a questão comercial. Os teatros traziam público que iam comer nas cantinas. Isso é uma coisa que era linkada. E o fato dos teatros estarem fechando faz também com que venha menos público para o Bexiga e menos público para as cantinas. Então, daí olha só, como uma revitalização desses teatros, que existem ainda, vários teatros estão aí, só que eles estão fechados. Você vai vários, teatro imprensa, tem vários. Eu fiz uma lista aí, acho que tem uns 10. Tem teatro até da prefeitura está fechado, lá no Caetano de Campos. Bom, então, a gente precisava, sob o ponto de vista cultural, de equipamentos culturais, estamos perdendo uma essência que é a essência do bairro. E, na verdade, a gente perde duas, né, essências, porque você perde a essência cultural e perde a essência da gastronomia. Marco, e aproveitando esse gancho da tua fala, eu vejo que, assim, a especulação imobiliária, ela tenta avançar na cidade e ela pega aquele projeto de escritório, de prédio, e ela quer enfiar em todos os buracos da cidade, porque é a visão que eles têm, que a cidade, ela é um terrenão homogêneo, onde eles podem colocar o que eles querem, onde eles querem. E na verdade, eu vejo, assim, claro, eu não sou arquiteta, mas eu como uma pessoa que uso a cidade, eu entendo que os espaços, eles deveriam ser analisados respeitando a sua particularidade. Então, o Bexiga, ele é um bairro rico em cultura, né? E eu acho que a parte da revisão do plano diretor, inclusive, a pressão deveria ser feita para respeitar a vocação do bairro, né? E não querer destruir o que o bairro tem. Então, essa parte da vocação do bairro, ela é muito forte. Então, a própria prefeitura, ela não enxerga que o Bexiga, se for respeitada a vocação dele, é um polo econômico para a cidade, né? Porque se valorizar a parte cultural, e aí puxando essa questão de que a cultura traz pessoas, as pessoas vêm consumir a cultura no bairro e vão consumir a cantina, né? Vão nas cantinas, vão nos bares, e isso movimenta a economia do bairro, né? Então, eu acho que a essência é essa. E isso deveria ser analisado de bairro a bairro, porque cada bairro tem a sua vocação, né? Tem bairro que vai ter uma vocação completamente residencial, e aí ali sim poderia pensar em colocar prédios, né, analisando o contexto local, que tipo de habitação chegaria ali. Mas eu vejo que o Bexiga, ele é isso. Ele tem que respeitar essa vocação que ele tem, né? E infelizmente, os caras que mandam, que estão no topo da pirâmide, eles nem andam na cidade. Eles saem do prédio de luxo que eles moram, sei lá, em Alphaville, não sei, e de carro, de helicóptero, sei lá, eles não usam a cidade, eles não sabem. O cara que está financiando o prédio ali na Almirante Marques de Leão, ele nunca pisou na Almirante. Então, isso me deixa extremamente revoltada, sabe? Assim, eu não ando nos meus melhores dias, né? Assim, eu ando bem desanimada com tudo. Tem hora que a gente tem que respirar fundo e tirar forças, né? Não sei da onde, mas é complexo, assim. E em relação a esse debate do plano diretor, eu entendo também que, como bairro, como rede, a gente tem que tentar se unir às outras frentes que estão aí também tentando fazer essa oposição, né? E somar força com esse pessoal, assim, fazer coro para mostrar que a gente está indignado com isso, né? Que a gente precisa ser ouvido para que esse debate seja o mais justo possível para a população participar. Acho que é isso. Eu acho que a gente está num momento extremamente delicado, porque depois dessa pandemia, a gente já não vai mais ter o Bexiga que a gente tinha. A gente tem muito restaurante, muito bar que está fechando, né? Gerando desemprego também, porque cada bar que fecha, mas também levando junto com eles a cultura
como o Marco falou, os teatros e tal. Então, a gente já tem um atropelo da pandemia. As pessoas que se foram, por exemplo, nunca mais eu vou encarar uma ida no Sérgio Cardoso da forma como encarava. O Severino não vai estar mais lá. Então, assim, além das mortes que a gente está tendo, a gente vai ter uma transformação cultural da qual a gente tem que aceitar. No momento de pandemia, a gente vai ter que se reinventar. Além disso, a gente vai ter essa briga, porque o que eu percebo muito é que esse momento de pandemia também está sendo usado pela especulação imobiliária para uma morte do Bexiga. Porque para isso que a gente vem caminhando, é isso que eu vejo muitas vezes, porque se a gente piscar, só vai existir Bela Vista. Esse bairro de localização extremamente privilegiada, que vai receber mais 2 linhas do metrô, que pode ter a sua cultura, que é o Bexiga, né, que é aquilo que a gente tanto tem orgulho de falar, corre o risco de passar um trator. Não literalmente, né, derrubando casas, como a gente já viu outro dia, acho que foi o Vitor até que filmou a demolição numa casa na Rua Rocha. Eu ando, faço minhas caminhadas, procuro correr ali na Doutor Tseng, porque ela é extremamente deserta, porque, como até o Roberto falou, Paulista é lotada e tal. O pessoal está trabalhando ali na região, está trabalhando na Almirante, está trabalhando na Doutor Tseng, então, por mais que os processos estejam aí sendo revistos e tal, a galera está trabalhando nos terrenos, né, daquela região ali. E se a gente não tomar cuidado, quando a gente sair dessa situação, a gente só vai ter a Bela Vista, não vai ter mais, o Bexiga vai ficar só realmente na nossa memória. A gente tem que preservar ao máximo, né? Fazer o possível para preservar essa cultura, né? Gente, estamos caminhando para 2 horas de reunião já. Opa, deixa eu arrumar aqui. Acho que já foi falado toda a pauta e vamos marcar a próxima reunião. Qual que tem sido a média? 1 mês, né, Nádia? Normalmente 1 mês, aí eu tô vendo aqui, dá dia 12. Que cai numa... Cai numa quarta, que normalmente a gente faz às quartas, né? Aí o horário a gente decide. A gente podia fazer quinzenal. Aí. Dá-lhe, Paulo. Da pandemia. Olha o Paulo querendo gastar oxigênio. Não tem mais. Que alegria te ver, Paulo. Que bom que você está bem, cara. Tudo bem, cuidem do Bexiga aí. Força, Paulo! Fica aí gastando esse oxigênio, não. Tá bonito, rapaz. Quieto facho aí, Paulo. Eu tô sem máscara, sem nada. Então, economiza o oxigênio, né? Quer ficar falando, não vai falar. A gente vai fechar seu microfone. Bom dia para todo mundo. Só um informe rapidinho. Eu tenho um estoque de máscaras, Nilton, se você precisar, se alguém precisar, e estou recebendo uma partida de álcool em gel da Giovanna Baby. Se precisarem. Ok? Bom dia para todo mundo. Beijo. Maravilhoso, Paulo. Saúde. Bom dia. Bom dia, Paulo. Então, Tim, o que você acha de ser quinzenal por conta da pandemia e desse papo que a gente falou de juntar, ver as cestas, alimentação? Dona Nilton. Mas, bom dia, beijo. Tudo bem? Vou tomar moto aqui. E se fizesse uma da rede mensal e outra, por exemplo, a rede uma semana e aí depois a do GT de solidariedade? Porque aí fica mais concentrado e passa os informes aqui. Sim, eu acho que de repente... Pode ser. Eu não sei. Mas pode ser. Por mim, acho que ok. Acho que a gente pode marcar da rede mensal, né? E aí
Eu monto o GT de solidariedade, vejo lá com as outras pessoas que não fazem parte da rede para elas entrarem no GT de solidariedade, e aí o GT vai se organizando também, aí alguém do GT passa o informe na reunião mensal. Acho que pode ser uma ideia. Acho que sim, para trás desse lance, né, das ações. Pode ser. E da reunião mensal, quem que vai ser o host? Roberto, quer fazer você? Roberto Regensteiner? Eu não sei quais são as responsabilidades do host. Só colocar o link? Não, nem colocar o link. É mais trazer essa questão organizacional mesmo, ver essa pauta, dar esse norte aqui enfim, comandar aí a galera aí. Agora vamos falar sobre isso, agora vamos falar sobre bem como eu fiz hoje mesmo. Acho que você tem bastante experiência aí, como você disse, nessas questões de reuniões e tudo mais. Acho que você pode trazer essa visão boa aí pra gente. Eu posso ajudar, mas acho que você mandou bem hoje, Tim. Parabéns. Obrigado. Então, é rotativo, né? É rotativo. Então eu posso assumir a próxima, sem problema, com o maior prazer. Fechado, então. Roberto, dia 12. E aí, daqui a... Às 10 horas? Às 10 horas, sempre, das 10 a meio-dia, né? Sim. Aí a gente costuma, normalmente, entrar todo mundo às 10, esperar até umas 10h10, e o Jimmy costuma mandar o link que ele já deixa gravado. Tá bom. Combinado, então. Fechou? Combinado. E aí, daqui a 15 dias, então, aí a gente vai organizando aqui ao longo da semana e vamos marcar essa reunião intermediária aí. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Acho que estamos avançando. Fechado, então. Então, desface a reunião da rede. Tá faltando. Muito obrigado a todos. E a foto, gente? E a foto? E a foto? Qual foto? Foto. Alguém que tira foto do computador. E a foto? Cadê a foto nossa? Eu nem sei fazer isso. Eu tirei algumas. Eu tirei algumas para colocar lá na página do Facebook, tá? O Jimmy. Vai, Jimmy, aquela foto. Todo mundo sorrindo, cadê? Tirada. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Paulo, melhora. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Melhoras, Paulo. Obrigado. Saúde, um beijo para todo mundo aí. Saúde. Vamos nessa. Fala menos, fica quietinho.